Detox existe? Detox funciona? Suplementar realmente auxilia o corpo a eliminar toxinas? E que toxinas são essas que tanta gente fala? Esses embates e dilemas entre a medicina convencional e a medicina integrativa alimentam o imaginário dos menos informados e confundem a mente dos pacientes, gerando questionamentos sobre a utilidade ou não de se ter uma rotina saudável. A depender do que se lê ou então do que se escuta, muitas vezes mais parece que estamos no banco de carona de um carro e somos apenas passageiros em nossas vidas, sem poder de nos cuidar e de nos proteger. Pelo discurso de muitos, estamos à mercê daquilo que o corpo tem a nos ofertar, independente dos recursos que entregamos a ele ou independente da rotina que temos. De fato, nosso corpo ele é uma máquina sofisticadíssima, capaz de funcionar por muito tempo na escassez, no déficit nutricional. Porém, estar funcionando não significa estar performando. E falando sobre saúde, o que você deseja para a sua vida? Sobreviver ou prosperar? Se você respondeu prosperar, então eu te convido a permanecer aqui comigo em uma jornada de 3 aulas, onde eu vou desmistificar muitos assuntos que envolvem a necessidade ou não de realizar um detox. Falarei sobre o que mais intoxica, além dos pontos de checagem que te obrigam a tratar o fígado do paciente. E ao final, apresentar nutrientes inquestionáveis no funcionamento hepático. Eu garanto que em nosso evento Reiniciando o Corpo, você irá aprender através do conhecimento. E mesmo que eu imponha, de certa forma, as minhas perspectivas, minha intenção é despertar sua mente para que você próprio chegue às suas conclusões. Essa eu chamo de a régua da saúde. Em uma extremidade, nós temos a saúde plena, o ideal platônico de bem-estar. Já na outra extremidade, nós temos a doença e as suas maiores complicações. Agora aqui, gente, nesse intervalo, nós temos as pessoas vivendo as suas vidas, lidando com os seus desafios, experimentando alguns mal-estares. Nesse intervalo, experimentamos aquilo que eu chamo de sintomas disfuncionais. Dores de cabeça, dificuldades de concentração, retenção hídrica, constipação intestinal, manchas na pele, acne, queda de cabelo, falta de energia. Enfim, uma infinidade de sintomas disfuncionais aparentemente sem causas. Esses sintomas disfuncionais são reflexos de um organismo batalhando, recrutando nutrientes de diferentes partes do corpo para dar conta do funcionamento mínimo e adequado de nossos sistemas. E quando trabalhamos na escassez, não existe prosperidade. Não ficou claro o que eu falei ainda? Vamos exemplificar de uma maneira bem simples. Gente, olha só, 70% do nosso corpo é composto por água. E a água, portanto, ela é essencial para o nosso bem-estar. Ela é responsável por hidratar o corpo, transportar nutrientes, auxiliar na digestão, auxiliar a filtração renal, enfim, função é que não falta para a água no corpo. O importante aqui é entender que a água, portanto, ela é vital. Uma pessoa, em média, toma, aí vamos colocar 2 litros de água por dia. Alguns com necessidade de mais, outros com necessidade de menos. Mas quando você toma quantidades mínimas, você passa a estar, o quê? Desidratado, comprometendo, então, várias funções da água no corpo. Como eu falei, a água ela é vital. Então, o corpo precisará dar o seu jeito para extrair a água de algum outro local do corpo. E a primeira opção de extração de água são as fezes. Isso mesmo. Para quem não sabe, as fezes são a mistura de aproximadamente 75% água mais alimentos não digeridos, como sementes, milho, feijão, além de toxinas fornecidas pela bile e também pelo fígado. Pois é, quando você está desidratado, o corpo ele reabsorve essa água das fezes. Resultado, constipação intestinal, pois as fezes irão ficar mais ressecadas, além do retorno de toxinas para outros sistemas do corpo, forçando então novas filtrações. Esse, então, é um exemplo de um sintoma disfuncional, que no caso é a constipação intestinal gerada pela desidratação. Nesse exemplo, mostro que o corpo dá o seu jeito de funcionar, porém, quando trabalhamos na escassez de nutrientes, não estaremos, então, em nossa plenitude. E existem aí, pessoal, vários outros exemplos como esse, com o corpo recrutando nutrientes de outras áreas para manter um sistema funcionando, em troca de surgirem aqueles sintomas disfuncionais aparentemente sem causas. Outro retrato bem comum é quando o corpo precisa recrutar cálcio dos ossos para combater uma acidose metabólica, que é uma complicação da diabetes, ok? E que pode levar a uma acidificação do sangue. Para que isso não ocorra, o nosso organismo ele faz o quê? Ele recruta cálcio dos ossos, por exemplo,
para manter a neutralidade do sangue e isso, repetidas vezes, pode induzir a uma osteoporose. Em uma escala de prioridades de funções vitais, manter o equilíbrio ácido-base do sangue é mais importante do que manter a dureza dos seus ossos. Então, novamente aqui, o corpo tendo que fazer escolhas de funcionamento do que é mais importante para ele. Escassez versus prosperidade. Esse mesmo modelo pode se aplicar também para outros nutrientes essenciais. Imagine só o papel da vitamina B12. A deficiência dela pode ocasionar transtornos hematológicos, neurológicos e cardiovasculares. Sabe-se que a deficiência de B12 ela causa uma diminuição do metabólito adenosilmetionina e consequente redução de importantes reações de transmetilação, provocando defeitos desmielinizantes no sistema nervoso, podendo levar a falhas cognitivas, como dificuldade de concentração, dificuldade de foco, falhas na memória e transtornos depressivos. Além disso, a deficiência de B12 leva à peroxidação lipídica e do dano tecidual do endotélio vascular, aumentando o risco de doenças cardiovasculares. Então imagine só, uma dieta pobre em B12. O corpo vai ter que se virar para manter o funcionamento mínimo desses sistemas cerebral e vascular. Por isso que quando um exame de B12 ele dá abaixo, próximo do limite mínimo inferior, o paciente vai relatar o quê? Cansaço, falta de ânimo e falta de energia. Isso porque o recrutamento de B12 servirá apenas para manter o organismo funcionando, mas não performando. Novamente, escassez versus prosperidade. Bem, eu ficaria aqui horas com vocês somente conversando sobre a relação entre escassez de nutrientes versus o funcionamento mínimo do corpo. E eu tenho certeza que você, assim como eu, deseja para seu paciente uma vida mais feliz, uma vida plena, uma vida saudável e não uma vida em que ele apenas sobrevive, tendo que se conformar em viver com dores generalizadas, falhas cognitivas e mal-estar generalizado. Por isso, discordo completamente dos profissionais que falam que o corpo por si só é capaz de se autorregular, destituindo então a importância da suplementação na saúde. Não é uma questão de opinião. Todos os nutrientes possuem papéis fisiológicos no corpo. Muitas vezes nós não conseguimos nem imaginar o que a carência de uma vitamina ou de um mineral poderá acarretar, pois nós ainda não deciframos por completo a ação de todos esses elementos. Então, não caia no discurso de que, por exemplo, o corpo faz detox sozinho, de que estratégias detoxificantes não existem, ou que apenas uma alimentação saudável basta. O detox realizado pelo fígado, rins, pulmões e pele é um mecanismo vital do corpo. Isso significa que o corpo dará o seu jeito de executá-lo. Porém, novamente aqui, a qual preço? Quais os sintomas você manifestará em troca do processo de eliminação natural de toxinas? E é claro que uma alimentação saudável, com uma oferta adequada de alimentos, bastaria para o processo pleno do detox. Mas nós não podemos dissociar paciente da sua realidade. Afinal, quem possui tempo, dinheiro, habilidades nutricionais e principalmente disposição de fome para ingerir tudo o que ele precisa? Pois é, ninguém. Então, aprender a suplementar é primordial quando pensamos em tratar pacientes, em especial, aprender a tratar a saúde do fígado. E se você está tratando algum paciente e o mesmo não está respondendo de maneira adequada ao seu tratamento, se não está evoluindo, se continua apresentando sintomas desagradáveis, talvez esteja na hora de reiniciar o seu protocolo. Sempre que alguém entra em minha clínica com um quadro que não respondeu bem a tratamentos convencionais ou então integrativos, sua condição geralmente melhora quando eu começo a tratar o fígado dele. É claro que todos os órgãos desempenham papéis vitais. E eu não quero aqui tirar a relevância de cada um deles, beleza? Mas terapeuticamente precisamos dar atenção ao fígado. E por que isso? Porque entre as suas mais de 500 funções, esse órgão ele é o responsável pelo processo de detoxificação. Isso mesmo, ele é o maestro do processo de eliminação de toxinas, que também conta com o auxílio, é claro, dos rins, pulmões, intestino e pele. Mas o sistema hepático ele é a grande estrela, porque ele é o primeiro responsável por quebrar as toxinas, aquelas produzidas por nós mesmos, ou então as conhecidas exógenas, ou seja, adquiridas através de medicamentos, de álcool, industrializados, enfim.
É papel do fígado quebrar essas toxinas e posteriormente destiná-la ao seu canal final de eliminação, que será por trocas gasosas, fezes, suor ou então a urina. Isso acontece porque o fígado está estrategicamente situado no sistema circulatório, recebendo suprimentos sanguíneos duplo, por intermédio da artéria hepática e da veia porta. Esta particularidade torna o fígado o responsável perfeito por metabolizar e controlar as substâncias que são absorvidas ou eliminadas em todo o intestino e determinar quais delas vão entrar e como vão entrar na circulação sistêmica. De maneira bem simples, antes de nos aprofundarmos nas etapas do detox, poderíamos dizer com tranquilidade que o fígado ele seria o equivalente a uma mecânica de automóveis que desmonta os carros que ali entram, avaliam as peças, separando-as em úteis e não úteis. As úteis receberiam um carimbo para serem reutilizadas, enquanto as não úteis receberiam um carimbo para eliminação, já com o local correto de descarte. Resumindo, o fígado ele capta tudo aquilo que ingerimos, seja por via oral, seja por via dérmica, respiratória, avalia o que o corpo irá aproveitar e o que ele não irá precisar, ele encaminha então para a eliminação. É uma máquina perfeita, não é mesmo? Porém, assim como tudo na vida, envelhecimento e alta demanda provocam equívocos e falhas. Quando somos muito expostos a toxinas e exigimos demais do fígado, ou seja, quando o sobrecarregamos, ele pode ter dificuldades para realizar seu trabalho a pleno. E aí as toxinas podem permanecer por mais tempo do que deveriam em nosso organismo. E uma toxina vagando pelo nosso corpo, que mais à frente iremos chamar de radical livre, só traz danos. E que por sua vez ela é percebida por nós como um sintoma disfuncional. Anteriormente, comentei que quando um paciente meu chega com histórico de não responder bem a tratamentos alopáticos ou naturais, preciso dar atenção inicial ao fígado. Faço isso porque o fígado interfere diretamente em prepara a lista. Número 1. Ele metaboliza, conjuga e excreta praticamente todos os compostos. Essa é a função central do fígado, que é o detox. Então, por si só, aqui, um acúmulo de toxinas no corpo gera os mais variados sintomas, porque qualquer um deles poderá interferir em qualquer órgão. Número 2. Ele também sintetiza todas as proteínas plasmáticas, em especial as transportadoras de hormônio e colesterol, mas também produz os fatores de coagulação, as globulinas, lipoproteínas e também é responsável por produzir 90% da glutationa, uma enzima poderosíssima que iremos falar muito sobre ela nas próximas aulas. Número 3. O fígado ele atua no metabolismo energético, gerando o que nós chamamos de corpos cetônicos, que por sua vez garantem os níveis de glicose no sangue em níveis adequados para gerar energia. Número 4. O fígado também é responsável pelo armazenamento de diversas substâncias, tais como vitamina D, A, E, K, vitaminas do complexo B, ferro, entre outras. Para algumas destas substâncias, as reservas hepáticas permitem meses ou até mesmo anos de privação sem consequências clínicas evidenciáveis. O fígado ainda ele é fundamental para o sistema imunológico, ele também libera bile, auxilia a produção de hormônios, ele é um verdadeiro bombril. 1001 utilidades. Por isso que é comum, muitas vezes, não chegarmos à conclusão de que o fígado está sobrecarregado, pois os sintomas de mau funcionamento dele são inespecíficos. Por exemplo, uma dor de cabeça normalmente associamos ao quê? Ao cérebro, não é mesmo? Já a constipação ou diarreia nós podemos associar ao intestino. Apatia e cansaço, problemas associados à circulação ou então à fadiga adrenal. Mas, como o fígado ele é um órgão, como vimos, capaz de controlar as substâncias que absorvemos e que eliminamos, ele pode ser capaz de manifestar qualquer sintoma inespecífico ou então típico de uma lesão hepática. Normalmente, os quadros inespecíficos serão fadiga, náuseas, vômito, mal-estar geral, dor de cabeça, inchaço abdominal, constipação intestinal, queda de imunidade, anorexia, prurido, dores pelo corpo, desconforto intestinal, entre vários outros. Já o quadro típico de lesão hepática se caracteriza por ictirícia, colúria, que é a urina escurecida, ou então acolia, que são as fezes esbranquiçadas, e também dor no hipocôndrio direito, que é a dor na região lateral direita do abdômen. Esses foram os sintomas específicos e inespecíficos do fígado, mas ao que eu preciso estar atento para decidir fazer um detox ou dar atenção ao sistema hepático. Assim como na avaliação de qualquer doença, o passo inicial é a história clínica e o exame físico.
Na história clínica, deve-se pesquisar a existência de fatores de risco para doenças hepáticas, como por exemplo, consumo de álcool, de drogas, excesso de açúcar, uso excessivo de medicamentos, em especial anti-inflamatórios, histórico de doenças hepáticas na família, obesidade e consumo exagerado de gorduras. Enquanto o exame físico ele consiste na avaliação de identificação dos sintomas, onde apenas 2 sintomas inespecíficos já ligam o alerta para uma possível disfunção neste órgão. Muitas vezes, apenas o exame físico e a avaliação do histórico familiar não serão suficientes para a conclusão de um mau funcionamento hepático. Por conta disso, é muito importante saber analisar os parâmetros bioquímicos dos seus pacientes, os seus exames, tá legal? E aqui não basta apenas olhar para os valores de referência, pois muitas vezes precisamos aguardar o desenvolvimento de uma lesão para entender que o fígado está doente. Nossa intenção aqui é se antecipar, então fique ligado nesses parâmetros que eu vou te passar agora, pois essas informações, elas, pessoal, valem ouro, tá legal? Vamos lá. Procure nos exames dos seus pacientes pelos marcadores γ-GT, conhecida pela sigla GGT. O ideal é que ela esteja menor ou igual a 10, ok? Procure também pela fosfatase alcalina, que possui a sigla FA. O ideal dela é estar igual ou menor a 50. Ambas enzimas avaliam o comprometimento do fluxo da bile, ok? Já outras 2 enzimas que é muito importante serem avaliadas são as transaminases, que você irá encontrar pelas siglas TGO e TGP. Ambas precisam estar com numeração igual ou inferior a 15 e servem para avaliar o grau da lesão hepática. Esses valores de referência que eu passei aqui, eles estão dentro dos limites de referência, mas essas referências que eu falei são as que eu e outros médicos integrativos usamos para avaliar a função hepática. E sugiro que você comece a fazer o mesmo. Então, pacientes com sintomas disfuncionais, histórico clínico e se ainda tiver acesso aos exames, você tem tudo aquilo que precisa para saber o momento adequado de agir e introduzir suplementos necessários para restaurar a função hepática. E mais à frente, nas próximas aulas, eu vou te mostrar os nutrientes necessários para a saúde do fígado. Agora que entendemos um pouco sobre a importância do fígado e sobre como diagnosticar quando ele está doente, sabendo o momento adequado de agir, vamos falar sobre aquilo que mais intoxica o fígado. Sendo o responsável por metabolizar tudo aquilo que entramos em contato, desde as nossas próprias reações, como o processo de respirar, passando por alimentos, produtos de higiene, aditivos, agrotóxicos e até mesmo cheiros, o que mais sobrecarrega o processo de detoxificação é o uso de medicamentos, em especial o uso de anti-inflamatórios. Primeiro, é importante contextualizar o cenário do uso excessivo de medicamentos. Não se tem exatamente um número que representa um excesso de medicamentos, mas já começamos a chamar um paciente de polimedicado quando o mesmo utiliza 4 ou mais fármacos. O problema não consiste exatamente no número de medicamentos, mas sim no seu uso irracional, que é um dos maiores problemas em nível mundial. A OMS, inclusive, estima que mais da metade de todos os medicamentos são prescritos, dispensados ou vendidos de forma inadequada e que a metade de todos os pacientes não os utiliza corretamente. E os fatores que levam ao uso irracional são vários, mas quero destacar alguns. O primeiro, e talvez não muito óbvio, é a prescrição equivocada baseado em informações, veja bem, de companhias farmacêuticas ou através da mídia, que são fontes mais fáceis ou que trazem certos benefícios em vez de reportarem-se a fontes baseadas em evidências. Na mesma linha, sabemos que o baixo nível de organização de assistência médica também influencia. Isso leva as pessoas a fazerem escolhas sozinhas. A mídia ela é um dos principais causadores do uso irracional. A pouca fiscalização permite muitas propagandas de drogas com efeitos milagrosos, incentivando então as pessoas a se automedicarem. E na mesma corrente, os conselhos de amigos, de vizinhos, onde surge a famosa frase "está dando certo para mim, pode funcionar para você", e sabemos que não é bem assim. Mas o que mais provoca o uso irracional é o fácil acesso aos MIPs, conhecidos como medicamentos isentos de prescrição, como é o caso dos anti-inflamatórios, antitérmicos e analgésicos. O fácil acesso, associado a propagandas e conselhos de vizinhos, além da baixa assistência médica, é a principal causa do uso excessivo de medicamentos. Uma pesquisa recente realizada pelo CFF, Conselho Federal de Farmácia,
apontou que a pandemia fez os brasileiros usarem mais remédios. De acordo com o CFF, olha isso, gente, 77% das pessoas usam medicamentos sem prescrição médica, sendo que quase metade, 47%, se automedica pelo menos uma vez por mês. E um quarto, 25%, todo dia ou pelo menos uma vez na semana. É muita gente. Conforme os dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que no caso é a Anvisa, no boletim de 2021 olha que interessante, tá? Dos 216.406 notificações sobre produtos e serviços relacionados à vigilância sanitária, 80,67%, é muita coisa, estavam relacionados à intoxicação por medicamentos. É muita gente, pessoal, que usa medicamentos sem necessidade e que, por consequência, acumula danos no seu organismo, gerando aqueles sintomas disfuncionais que eu falei no início dessa aula. E o perigo, ele não consiste apenas nos próprios danos gerados a si em um primeiro momento, mas também na perca da eficácia do medicamento. Porque, por exemplo, no uso dos antimicrobianos em excesso, geralmente causamos resistência bacteriana ao uso de antibiótico. E aí, quando de fato nós tivermos necessidade desta classe de medicação, ele não vai ter efeito. Sabemos que o Brasil ele é o 6º país do mundo que mais consome medicamentos. E isso é uma tristeza. Mas vamos lá. Respondendo à pergunta, então, o que mais intoxica um ser humano? De acordo com o Sistema Nacional de Informações Toxicológicas e Farmacológicas, desde 1994, medicamentos usados de maneira inadequada é o principal agente tóxico que causa intoxicação em seres humanos no Brasil. Os benzodiazepínicos, antigripais, antidepressivos, anti-inflamatórios são as classes de medicamentos que mais causam intoxicação. Todos esses passam pelo fígado, tendo sua metabolização nesse órgão para posterior redistribuição e assim efeito terapêutico. Logo, quanto mais medicamentos sendo utilizados, associados às já tarefas diárias do fígado, maior a chance, então, dele entrar em exaustão. Mas existe sim um medicamento específico que é extremamente perigoso ao fígado e que deve ser utilizado com muita cautela e que infelizmente não é assim. Eu tô falando do paracetamol. Pois é, esse que com certeza você tem aí na sua casa. Quando usado, ele origina imediatamente um metabólito tóxico chamado benzoquinainamina. E é claro que, em condições normais, nosso fígado o elimina através da ação de uma enzima antioxidante poderosíssima chamada glutationa. O que sabemos é que em uma superdosagem, atingindo 4.000 mg por dia, e gente, isso não é difícil, tá bom? Você compra em qualquer farmácia sem prescrição paracetamol de 1.000 mg por comprimido. E ele é indicado para dores no corpo, dor muscular, em especial dor de cabeça, e também serve para aliviar a febre. Então, muitas pessoas usam ele sim em doses de 4.000 mg por dia, às vezes até mais, tá legal? Nessas dosagens é causado automaticamente lesões hepáticas, comprometendo a função desse órgão. Ah, mas eu não uso 4.000 mg por dia. Tudo bem, e que bom que não usa. Mas o uso frequente dele também provoca lesões hepáticas. Então imagina aí, utilizando 1.000 mg algumas vezes na semana, você já corre esse risco. Isso acontece porque é necessário uma reserva mínima de 30% da glutationa para a metabolização e eliminação desse agente tóxico. Só que o tempo todo nós estamos usando glutationa para metabolizar tudo aquilo que entra em contato com o nosso organismo. No caso, outros medicamentos, mas também os alimentos, o ar poluído, enfim, a vida, não é, gente? Então, o comprometimento do nosso detox por uso de paracetamol é muito fácil de ocorrer. E listando agora os riscos do uso irracional de medicamentos, com certeza afirmo que os principais são: número 1, os possíveis danos hepáticos. 2, efeitos colaterais ou reações adversas por conta da interação entre as drogas. 3, perda da eficácia do efeito terapêutico, como visto nos antimicrobianos. E 4, a própria dependência física, que seria a abstinência muito vista em ansiolíticos, por exemplo. Quero deixar claro que uma paciente com hábitos saudáveis, alimentação adequada e bem suplementada, utilizando medicamentos bem prescritos, com as dosagens ajustadas, não precisa se preocupar com os riscos de danos hepáticos. Porém, mesmo que bem prescrito, se você usa 4 ou mais medicamentos, eu considero extremamente importante estar avaliando a sua função hepática e já iniciar protocolos que protejam a saúde desse sistema.
Porém, contudo, todavia, o sedentarismo associado a hábitos inadequados e o uso esporádico de medicamentos, como por exemplo todos os meses, precisa fazer você estar atento à sua saúde hepática. Pessoal, essa foi uma aula intensa e espero que vocês tenham absorvido as informações. Nos vemos nas próximas aulas para falar sobre as fases do detox e nutrientes essenciais para resgatar a saúde do seu fígado. Aguardo vocês!